Boa tarde. Hoje é o aniversário de Bicaraí. Para comemorar essa data tão especial, eu decidi gravar uma resenha de um livro e escolhi um autor ibicaraense, Armes Vanrim Moraes de Assis. O livro é esse aqui, tá? Olha que capa linda, bem detalhada, tá? O tema é Topônimos no Sul da Bahia. Nominações dos municípios originados da Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus, 1950 a 1960. Jéssica, socorro, não entendi. Vai entender, tá, gente? Topônimos no sul da Bahia. Nome dos lugares no sul da Bahia. Nominações dos municípios originados da Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus. São nomes dos municípios que hoje são localizados onde outrora foi a Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus. Tá, gente? E ele escolheu os municípios que foram emancipados na década de 50 e 60. Certinho? Então, sobre o autor, Armes, ele pertence a uma família muito grande, que é a família Assis, né? Uma família tradicional, a elite intelectual aqui da cidade, né? São advogados e professores, inclusive Armes é professor, tá? Ele é o 7º filho de uma família de 8 irmãos. O pai dele era agricultor, a mãe do lar, hoje é aposentada. Ele nasceu em 68, aqui mesmo em Ibicaraí. Ele estudou o ensino fundamental e médio aqui na cidade. No ensino médio, ele fez contabilidade e também magistério. Tá? Quando terminou o ensino médio, ele fez o vestibular para o curso de letras, onde cursou lá na FESP, que é hoje a atual UESC. Ele também tem 3 pós-graduações e é mestre em língua e cultura. Tá? Ele também já atuou no ensino superior nas faculdades Montenegro. E lembrando que aqui na orelha do livro, ele fala como surgiu o interesse pelo tema. Ele diz que esse interesse surgiu ainda na graduação, lá na FESP, tá? E o tema foi crescendo, estendeu para a pós-graduação dele e depois virou um pré-projeto, projeto e, enfim, a dissertação de mestrado que ele publicou e que é esse livro aqui que a gente está comentando agora. Certo, gente? Agora a gente vai entrar mais especificamente no livro, porque eu já gravei esse vídeo, gente, várias vezes e fica enorme, porque é muita informação, é muita riqueza de detalhes, e aí eu estou tentando diminuir ao máximo que eu posso. Vamos lá. O autor, ele começa o livro dele falando da importância de se estudar os topônimos, né? Porque a partir desse estudo dos nomes dos lugares, a gente pode chegar a um conhecimento sobre toda uma estrutura econômica, social de um período, tá? E é muito importante estudar toda essa dinâmica e entender também por que escolher um nome em detrimento de outro, certo? Aí ele vai começar nos capítulos falando sobre as capitanias hereditárias, como surgiu essas capitanias hereditárias, como surgiu o interesse do governo português em dividir essas terras em 15 lotes ali, esses lotes são na costa brasileira, tá, gente? Ele termina falando sobre o fim das capitanias hereditárias, tá? E vai dedicar o próximo capítulo a falar especificamente da capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus. Ele vai citar também um assunto que eu gosto muito, que é o meu objeto de estudo, que é o coronelismo, tá? Ele vai falar do período do cacau, desse grande intercâmbio cultural que foi feito da cidade de Ilhéus com alguns países, essa efervescência cultural que surgiu no período, é quando ele vai citar alguns romances de Jorge Amado. Eu senti falta de citações sobre outros escritores regionalistas, como Jorge Medauá, Adonias Filho, porque são também autores excelentes. Mas ele cita, tá, gente? Ele cita Jorge Amado e cita algumas obras de Jorge Amado para descrever esse período. Armes, ele também vai citar no livro dele, com a riqueza de detalhes, a cultura indígena. Tá? Ele vai falar sobre como se deu esse processo de colonização. Ele vai dar uma importância muito grande à cultura indígena dentro do livro dele.
E ele vai dedicar, inclusive, um capítulo inteiro só sobre os índios na atualidade. Que ele também vai trazer um capítulo inteiro para falar só sobre a região de Ilhéus na atualidade, que ele vai trazer com riqueza de detalhes, aspectos econômicos e aspectos sociais. Inclusive, ele cita, né, um termozinho que eu amo, muito delicado, né, a princesinha do sul. Eu percebo que em certo ponto do livro ele deixa um pouco para trás a história e a área de linguagens, né? E traz à tona todo um lado antropológico, principalmente quando ele vai falar sobre os índios. Vai estabelecer diferenças entre as tribos, por exemplo, aimorés e tupiniquins. Ele vai falar como se deu esse processo de luta pela disputa de terra. Vai mostrar que os índios não estavam ali passivos na história, entendeu? E vai falar como a importância, tá, que a língua tupi teve na língua portuguesa. A importância para a língua portuguesa. Porque ele diz no livro dele, inclusive, que quando os portugueses aqui chegaram, já existiam os habitantes que eram os índios e que esses índios já haviam nomeado tudo ao seu redor. Seja rios, lagos, aspectos gastronômicos, aspectos naturais. Então, quando os portugueses aqui chegaram, já existiam as denominações. Então, o que foi feito? Houve essa simbiose da língua tupi com a língua portuguesa, tá, gente? E aí, ele vai trazer, já especificamente no tema dele mesmo, vai trazer várias tabelas mostrando os municípios aqui da região sul da Bahia, que tem origem tupi. Esses municípios vão ter o nome de origem tupi. Ele vai colocar a data de emancipação política e vai fazer uma coisa que eu escolhi, tá, gente? Ele colocou outras cidades como Camaquã, Itapé, Borarema. Eu separei aqui na página 130 a cidade de Ibicaraí, tá? Aí ele vai trazer o que ele chama de ficha lexicográfico toponímica. Né? Um nome estranho, né? Então, ele vai dar a localização do município, ele vai dar o topônimo Ibicaraí, vai dizer o que significa, tá? A estrutura morfológica, vai falar da etimologia e vai falar um pouquinho do histórico da cidade, certo? Lembrando que no decorrer do livro, gente, você vai ver várias e várias gravuras, tabelas, gráficos, fotos. É um livro muito, muito detalhado. Agora eu vou entrar na parte que eu mais gosto, que são as minhas considerações. Bem, o que eu achei do livro? Primeiro, por ser uma dissertação de mestrado, né? A gente imagina que seja uma leitura um pouco mais rigorosa, que exija mais cuidado, demande mais tempo. Só que eu acredito que o autor, ao escrever essa dissertação, ele já pensava em publicar. Por quê? Porque vocês sabem que um texto acadêmico, ele tem termos acadêmicos, termos mais técnicos, que as pessoas leigas, elas não entendem muito bem. E o autor, o que ele faz? Ele dá os termos técnicos, aí ele, vírgula, parênteses, travessão, explica automaticamente esses termos técnicos. No decorrer do livro todo, ele faz isso. Ele dá o termo técnico e automaticamente explica. A sensação que eu tive é que ele já está preparando o leitor para o entendimento da dissertação, preparando o leitor que não é da área, tá? Eu tive essa impressão. É um livro que eu gostei muito, principalmente no aspecto histórico. Pretendo trabalhar com meus alunos esse livro em Brasil Colônia, porque o autor traz aspectos históricos de uma forma, gente, tão detalhada, e é uma leitura muito, muito fluida. A gente imagina que seja uma leitura difícil por ser uma dissertação de mestrado, mas como eu falei, ele explica tudo muito, muito direitinho. Ele dá o texto, aí ele dá a imagem, tem legenda, entendeu? É uma leitura muito solta, certo? Como eu falei para vocês lá atrás, senti falta de citações de outros autores regionalistas, mas minha nota do livro é 10. Armin, sua dissertação ficou maravilhosa. Você está de parabéns. Gente, o nosso vídeo já está com quase 10 minutos.
tá? Eu vou parar por aqui e obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana. Beijos!